O salão do hotel de luxo em São Paulo pulsava com uma energia fabricada, uma sinfonia de risadas forçadas e o tilintar agudo de taças de cristal. Em uma noite fria de inverno, a elite empresarial se reunia sob uma iluminação dourada que banhava tudo em um brilho caro, mas que falhava em esconder o vazio por trás dos sorrisos. No centro daquele palco social, uma mulher de elegância impecável observava a cena com uma distância fria. Seu nome era Helena, e seu vestido de alta costura, assim como suas joias discretas, funcionavam como uma armadura. Por fora, ela era a imagem do poder, a CEO de um império construído com aço e concreto. Por dentro, no entanto, ela se sentia oca, uma catedral suntuosa onde ninguém mais rezava. O ar pesado de perfume e pretensão começou a sufocá-la, tornando cada respiração um esforço consciente contra a vontade de desaparecer. Incapaz de suportar mais um minuto daquela performance, Helena se moveu com uma graça silenciosa em direção às portas de vidro maciço que separavam o calor artificial do frio genuíno lá fora. Ao sair para a escadaria de mármore, o baque da porta se fechando atrás dela foi como um ponto final em uma frase que ela não queria mais ouvir. O abraço cortante do ar de inverno foi um alívio, um choque que a trouxe de volta para a realidade de seu próprio corpo. O zumbido da alta sociedade foi substituído pelo murmúrio distante da metrópole e pelo silêncio opressor de sua própria solidão. Ali, envolta pela escuridão e pelas luzes da cidade que piscavam como estrelas caídas, ela finalmente podia despir a máscara. A CEO desaparecia e restava apenas a mulher, parada na fronteira entre seu mundo de excessos e o mundo real que ela passara uma década evitando. Foi então que seus olhos, acostumados com o brilho dos lustres, se ajustaram à penumbra e o viram. Sentado nos degraus mais baixos, encolhido contra o frio, estava um menino. Um corpo magro envolto em roupas gastas, o rosto marcado pela sujeira da rua, mas os olhos, quando ele ergueu a cabeça por um instante, brilhavam com uma luz própria, de um azul profundo e surpreendentemente sereno. Ele não pedia nada, não olhava para ninguém. Com o dedo indicador, desenhava círculos imaginários no chão de mármore, perdido em um mundo que só ele podia ver. A imagem daquela criança, tão pequena e sozinha na imensidão da noite, atingiu Helena com a força de uma memória física, uma dor aguda e familiar que ela mantinha trancada no porão de sua alma. Aquele menino era o oposto de tudo que o evento lá dentro representava. Ele era real, movida por um impulso que não sentia há anos. Um instinto que ela julgava morto e enterrado. Helena desceu os degraus. Ela não trazia dinheiro nas mãos, nem palavras de pena nos lábios. Apenas se sentou a uma distância respeitosa, compartilhando o silêncio e o frio com ele. O menino parou de desenhar seus círculos e a olhou, não com a esperteza de quem espera uma esmola, mas com uma curiosidade genuína e desarmante. Então, com uma voz suave que mal quebrou o silêncio da noite, ele fez a pergunta que atravessou todas as camadas de sua armadura e tocou diretamente em sua ferida aberta. A senhora também está perdida? A simplicidade daquelas palavras, vinda de alguém que tinha todos os motivos para se sentir perdido, foi a chave que girou na fechadura enferrujada de seu coração. É por momentos como este, que revelam a humanidade nos lugares mais inesperados, que pedimos que você se inscreva. Assim, podemos continuar a dar voz a jornadas que merecem ser contadas. A pergunta do menino ecoou no silêncio da escadaria, desfazendo a compostura de Helena em um instante. Ela não respondeu com palavras, mas com um gesto que a surpreendeu tanto quanto a ele. Levantou-se e estendeu a mão, não com a autoridade de uma CEO, mas com a simplicidade de um ser humano oferecendo calor. Venha,
Vamos encontrar um lugar quente para você comer alguma coisa, disse ela, sua voz soando estranha aos próprios ouvidos, desprovida da formalidade habitual. Léo, que se chamava assim, hesitou por um segundo. Seus olhos azuis perscrutando o rosto dela em busca de qualquer sinal de falsidade. Não encontrando nenhum, ele aceitou a mão. O contato de sua pele pequena e fria contra a dela foi como um choque elétrico, despertando sentimentos que ela havia sepultado sob camadas de concreto e planilhas de resultados. Juntos, eles se afastaram do brilho do hotel e mergulharam na penumbra da cidade. Eles entraram em uma cafeteria pequena e acolhedora, que cheirava a café recém-passado e pão de queijo. O contraste com o salão de luxo era gritante e, para Helena, estranhamente reconfortante. Ela observou Léo enquanto ele devorava um sanduíche quente e bebia um chocolate fumegante, seus olhos se arregalando a cada mordida como se fosse a primeira refeição de sua vida. Ele comia com uma urgência silenciosa, mas sem desespero, uma dignidade infantil que a comoveu profundamente. Helena não sentia pena. O que sentia era uma dor familiar, uma lembrança fantasma do que significava cuidar de uma criança pequena, de se maravilhar com seus pequenos prazeres. Aquele menino, com sua fome e seu frio, era um espelho que refletia não a pobreza dele, mas a miséria emocional dela, a fome de propósito que nenhum banquete de gala jamais conseguiria saciar. Enquanto comiam, Helena fez perguntas gentis, temendo assustá-lo. Léo respondeu em frases curtas, contando sobre sua vida nas ruas de uma forma factual, quase desapegada. Falou sobre o grupo de crianças com quem dormia sob uma marquise e sobre o homem que eles chamavam de tio, que recolhia o dinheiro que conseguiam durante o dia. Não havia autocomiseração em sua voz, apenas o relato de uma realidade que ele conhecia. Helena sentia um nó se formar em sua garganta. Cada detalhe da vida desprotegida de Léo era uma faca que girava em sua ferida antiga. Ela pensou em seu Lucas, em seus pijamas quentes de flanela, em suas histórias de ninar e no beijo de boa noite que ela nunca mais pôde dar. A infância que fora roubada de seu filho estava sendo negada a este menino bem na sua frente. E a injustiça disso era um peso insuportável. A conversa fluiu para um território mais profundo, quando Helena, com a voz embargada, perguntou sobre seus pais. Léo deu de ombros, um gesto pequeno que continha um universo de abandono. Eu não lembro deles, ele disse, olhando para o fundo de sua xícara de chocolate como se a resposta estivesse lá. Acho que nunca os conheci de verdade. Aquelas palavras, ditas com uma serenidade desoladora, foram a sentença final para o coração de Helena. A imagem de seu próprio filho, perdido e talvez sem memória de seu rosto, a assaltou com uma violência avassaladora. O instinto maternal que ela acreditava ter morrido com Lucas, envenenado pela culpa e pelo luto, ressurgiu com uma força feroz e incontrolável. Não era mais sobre caridade ou um gesto de bondade momentânea. Era uma necessidade visceral. Ela não podia, não iria, devolver aquele menino para o frio. Naquele instante, a CEO morreu e a mãe renasceu. Foi uma decisão que mudaria tudo. E é por causa de corações que se recusam a desistir que pedimos que você se inscreva, para que mais histórias de resiliência encontrem seu caminho até você. Helena soube, com uma clareza que não sentia há uma década, o que precisava fazer. Ela não o levaria para sua mansão fria e vazia, um mausoléu de suas memórias. Em vez disso, o levou para um apartamento de luxo que mantinha para executivos visitantes. Um espaço impessoal, mas seguro e quente. Ela deu a ele um banho, encontrou roupas limpas que um funcionário comprou às pressas e o colocou para dormir em uma cama com lençóis macios pela primeira vez em sabe-se lá quanto tempo. Vê-lo adormecer, o rosto finalmente relaxado e livre da tensão da rua, foi a primeira lufada de paz que Helena sentiu em 10 anos. No dia seguinte,
A realidade bateu à porta. Helena acionou seu exército de advogados, explicando a situação. A resposta foi um balde de água fria. Ceticismo, avisos sobre a burocracia infernal do sistema de adoção, sobre a dificuldade de legalizar a situação de uma criança sem documentos ou histórico familiar. Helena, isso é uma loucura. Você está sendo impulsiva, disse seu advogado mais antigo e confiável. Você não sabe nada sobre ele. Pode ser perigoso. Seu círculo social reagiu com uma mistura de espanto e condescendência. Sussurravam que a dor finalmente a havia enlouquecido, que ela estava tentando preencher seu vazio com um projeto de caridade exótico. Mas as críticas externas eram apenas um eco suave de sua própria batalha interna, a dúvida que a corroía por dentro. As noites eram as piores. Enquanto Léo dormia no quarto ao lado, Helena ficava acordada, assombrada pelo fantasma de seu filho. A culpa a devorava. Ela estava usando Léo para substituir Lucas? Era justo com aquele menino carregar o peso de uma criança morta? Cada sorriso de Léo, cada gesto de confiança, trazia uma onda de felicidade seguida por um tsunami de dor. Ela se sentia uma traidora, traindo a memória de Lucas ao permitir que outro menino ocupasse um espaço em seu coração, e traindo Léo ao amá-lo com um amor que nasceu de uma perda. O medo de se entregar a esse novo sentimento era paralisante. Ela se mantinha distante, cuidando dele com uma eficiência impecável, mas com uma barreira emocional que Léo, com sua intuição infantil, certamente percebia. Aos poucos, no entanto, Léo começou a demolir seus muros, não com força, mas com a simplicidade de sua presença. Certa tarde, ele passou horas desenhando em um bloco de papel que Helena lhe dera. No final do dia, ele lhe entregou o desenho, um rabisco colorido de duas figuras de mãos dadas sob um sol amarelo e sorridente. Somos nós, ele disse, apontando para as figuras. Naquele momento, ele não era o menino de rua nem a sombra de Lucas. Ele era apenas Léo, uma criança oferecendo um presente, um pedaço de seu mundo. Helena sentiu as lágrimas quentes escorrerem por seu rosto pela primeira vez sem que fossem de tristeza. Eram lágrimas de algo novo, algo que se parecia perigosamente com esperança. Ela o abraçou, um abraço de verdade, e sentiu o corpo pequeno e magro relaxar contra o dela. A frágil bolha de paz em que viviam estourou quando o passado de Léo veio bater à sua porta. O homem que ele chamava de tio, de alguma forma, os encontrou. Ele apareceu no saguão do prédio. Um homem de aparência esquiva e sorriso predatório, exigindo falar com Helena. Ele não foi agressivo, o que era ainda mais assustador. Com uma calma venenosa, ele sugeriu que seria uma pena se o menino tivesse que voltar para a rua, e que uma compensação financeira poderia garantir que ele desaparecesse para sempre. A chantagem era clara, e o medo que Helena sentiu foi primitivo e gelado. A ameaça não era contra sua fortuna, mas contra a segurança daquela criança que, em poucas semanas, havia se tornado o centro de seu universo. A antiga Helena, a predadora corporativa, assumiu o controle. O medo se transformou em uma fúria fria e calculista. Ela marcou um segundo encontro com o homem, em um local público, e o fez acreditar que pagaria. Quanto você quer para garantir que Léo nunca mais tenha que se preocupar com você? Ela perguntou, sua voz estável e controlada. Enquanto uma câmera escondida em sua bolsa gravava cada palavra, e a polícia, que ela havia acionado através de seus contatos, monitorava a situação à distância. Ela não era uma vítima indefesa, ela era uma estrategista. Ela usou as mesmas habilidades que a levaram ao topo do mundo dos negócios para proteger seu novo mundo. Um mundo que agora consistia em um menino de olhos azuis e um desenho colorido pregado na porta da geladeira. O explorador foi preso, pego em flagrante por extorsão.
A vitória legal, no entanto, deixou Helena abalada. O episódio a forçou a confrontar a profundidade de seus sentimentos. O medo que sentiu ao pensar em perder Léo não era uma sombra do medo que sentiu ao perder Lucas. Era uma emoção nova, própria e igualmente poderosa. Ela não estava mais tentando salvar um fantasma. Estava lutando para proteger uma criança real. Um menino que precisava dela aqui e agora. A batalha contra o chantagista solidificou sua decisão. Ela não estava apenas oferecendo um lar a Léo, estava construindo uma fortaleza ao redor dele e lutaria contra qualquer um, fosse o sistema, a sociedade ou os demônios de seu passado, para mantê-lo seguro. A luta burocrática se intensificou. Assistentes sociais visitaram o apartamento, fazendo perguntas invasivas sobre suas motivações, sua vida pessoal, sua capacidade de ser mãe após uma tragédia tão grande. Cada entrevista era uma tortura, forçando-a a reviver sua perda e a justificar um amor que parecia irracional para o mundo. Helena suportou tudo com uma paciência de aço. Ela abriu sua vida, sua casa e seu coração ferido para os estranhos do governo, mostrando-lhes não a CEO poderosa, mas a mulher que encontrou um motivo para viver nos olhos de um menino perdido. A jornada era exaustiva, um labirinto de papelada e desconfiança, mas a cada formulário preenchido, a cada entrevista superada, ela sentia que estava um passo mais perto de transformar aquele refúgio temporário em um lar permanente, reescrevendo seu destino e o dele. Após meses de uma guerra silenciosa contra a burocracia e as sombras do passado, Helena finalmente conseguiu a guarda provisória de Léo. A vitória, no entanto, não trouxe a paz que ela esperava. Apenas um novo tipo de ansiedade, a de quem segura algo precioso com medo de que se quebre. Numa noite chuvosa, enquanto o ajudava a se secar depois do banho, o mundo dela parou de girar. O cheiro de shampoo infantil enchia o ar e a toalha felpuda parecia um oásis de normalidade. Foi então que, ao afastar uma mecha de cabelo molhado de sua nuca, ela viu uma pequena marca de nascença discreta, com o formato perfeito de uma meia-lua, bem atrás de sua orelha direita. O ar fugiu de seus pulmões. Era a mesma marca, a mesma localização exata, a marca de nascença de Lucas. O coração dela não acelerou. Ele parou. Um silêncio ensurdecedor tomou conta de sua mente, abafando o som da chuva lá fora e o da sua própria respiração. A esperança que a invadiu era tão avassaladora que se tornou aterrorizante. Uma luz tão forte que ameaçava cegá-la para sempre se fosse falsa. Ela não podia se dar ao luxo de se quebrar novamente, e muito menos de infligir essa dor em Léo. A CEO dentro dela, a estrategista que nunca agia por impulso, assumiu o controle da mãe em frangalhos. Com as mãos tremendo, mas o rosto impassível, ela terminou de secá-lo, colocou seu pijama e o pôs para dormir. Naquela mesma noite, enquanto o menino dormia o sono dos justos, ela entrou no quarto com a delicadeza de um fantasma e, com um cotonete, colheu uma amostra de sua saliva. Era um ato clínico, desesperado, a única forma de proteger seu coração de uma esperança que poderia ser fatal. Os dias que se seguiram foram a performance mais difícil de sua vida. Ela sorria, cozinhava, ajudava com as lições de casa, tudo enquanto um cronômetro invisível contava os segundos para a explosão de seu universo. Cada risada de Léo era ao mesmo tempo uma bênção e uma tortura. Ela o olhava e via dois meninos ao mesmo tempo, o que estava ali, real e presente, e o fantasma de seu filho, cuja memória agora parecia vibrar na mesma frequência daquela criança. Finalmente, a notificação chegou, um e-mail de um laboratório genético, com um anexo em PDF. Ela esperou até tarde da noite, quando a casa estava mergulhada em silêncio. Sentada em seu escritório,
o brilho frio do monitor iluminando seu rosto. Ela sentiu o peso de uma década inteira sobre seus ombros antes de clicar. O arquivo abriu. Um documento frio, cheio de termos técnicos que ela ignorou, seus olhos buscando a única informação que importava. As palavras no e-mail dançavam diante de seus olhos, mas então focaram com uma clareza brutal. Índice de paternidade, maternidade, gráficos, percentuais. E então, a linha final, a sentença que poderia tanto condená-la a um luto eterno quanto absolvê-la de toda a culpa. Compatibilidade de maternidade, 99 de 99%. Léo era Lucas, seu filho. O menino que ela chorou por 10 anos estava dormindo no quarto ao lado. Não houve um grito, apenas o som de um suspiro profundo. Um ar que ela parecia ter prendido por uma década, sendo finalmente liberado. As lágrimas vieram silenciosas e quentes, escorrendo por seu rosto e pingando sobre a mesa de mogno. Não eram as lágrimas amargas da dor, mas as águas purificadoras de um dilúvio que finalmente chegava ao fim, lavando a terra seca de sua alma. Ela não havia substituído seu filho. Ela o havia encontrado. Movida por uma força que não vinha de seus músculos, mas de cada célula de seu ser, ela se levantou e caminhou até o quarto dele. A luz do corredor projetava uma faixa dourada sobre o chão, iluminando o rosto sereno do menino adormecido. Ela se ajoelhou ao lado da cama, o coração batendo com a força de 1000 tempestades. Ele não era mais Léo, o menino da rua. Ele era Lucas, seu Lucas. Ela estendeu a mão e tocou seu cabelo, um gesto que continha 10 anos de saudade, de busca, de desespero e agora de um milagre inacreditável. Com cuidado para não acordá-lo, ela o abraçou. Não foi um abraço de boa noite, foi um abraço de reencontro, um abraço que juntava os pedaços de seu coração partido, um choro silencioso de gratidão que molhava o pijama dele. Pela primeira vez, não era um ato de caridade, era o retorno de uma mãe ao seu lar. A revelação transformou o labirinto burocrático em um caminho reto e iluminado. O processo que começou como uma adoção complexa se tornou uma simples retificação de identidade, a restauração de um nome roubado pelo destino. Helena não estava mais lutando para criar uma nova família, estava reunindo os pedaços da sua. Para o mundo, ela era a mulher que, por um milagre, reencontrou seu filho perdido. Mas para ela e Lucas, a realidade era mais silenciosa e íntima. Eram dias de redescoberta, de aprender novamente os gostos, os medos e os sonhos um do outro. A mansão, antes um mausoléu frio, começou a ecoar com o som de videogame, de risadas desajeitadas e de conversas tardias na cozinha. Cada pequeno passo na readaptação de Lucas era uma vitória monumental, um tijolo colocado na reconstrução de uma vida que ambos pensavam ter perdido para sempre. A mudança mais sísmica, no entanto, ocorreu longe dos olhos do público, na torre de vidro e aço onde Helena havia construído seu império. Em uma reunião de conselho que deixou executivos experientes em estado de choque, ela anunciou sua decisão. Com a mesma calma e precisão com que fechava negócios de bilhões, ela comunicou que venderia uma parte majoritária de suas ações e se afastaria do comando diário da empresa. Não era uma aposentadoria, mas uma redefinição de prioridades. Ela explicou que passou uma década construindo edifícios, mas que agora seu projeto mais importante era reconstruir um lar. A mulher que vivia para o trabalho agora vivia para recuperar o tempo, trocando planilhas por deveres de casa, teleconferências por sessões de cinema no sofá e o peso do poder pelo leve abraço de seu filho. Sua dor, antes uma âncora que a afundava, foi transformada em um motor de mudança. Com uma parte substancial de sua fortuna e toda a sua perspicácia estratégica, Helena criou a Fundação Recomeçar. A organização não era um projeto de vaidade, mas uma máquina de guerra contra o desespero.
Ela investiu em tecnologia de reconhecimento facial, financiou equipes de investigadores particulares e criou uma rede de apoio para famílias de crianças desaparecidas. O objetivo era claro e implacável: usar cada recurso à sua disposição para garantir que nenhuma outra mãe sentisse o vazio que ela sentiu por 10 longos anos. Ela transformou sua tragédia em um farol para os outros. E é por essa força de converter o impossível em esperança que pedimos que você se inscreva para que mais relatos de superação possam iluminar o caminho de quem precisa. O futuro, antes um horizonte cinzento e sem forma, agora se estendia diante deles, vibrante e cheio de possibilidades. Helena encontrou uma riqueza que nenhuma ação na Bolsa de Valores poderia lhe dar. Estava na forma como Lucas agora a chamava de mãe sem hesitação. No brilho de inteligência em seus olhos, quando ele finalmente superava uma dificuldade na escola, e na paz que sentia ao simplesmente vê-lo dormir seguro em seu quarto. Ela entendeu que seu verdadeiro legado não seriam os arranha-céus que perfuravam as nuvens de São Paulo, mas a vida que ela ajudou a reconstruir, a começar pela de seu próprio filho. A mulher que se sentia perdida na escadaria de um hotel de luxo, finalmente havia encontrado seu caminho de volta para casa, não para uma estrutura de concreto e mármore, mas para o lugar onde seu coração, finalmente inteiro, agora morava.